Agora sim. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos estar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai soberano, Deus, Pai celeste, nós nos colocamos inteiramente na Tua presença, Senhor nosso Deus. Pai, na Tua dependência, porque o Senhor é Deus, o Senhor tem cuidado de nós, por isso nós Te louvamos, Pai. Nós Te adoramos, porque só o Senhor é digno de nosso louvor e nossa adoração. Amém. Nós nos colocamos na Tua presença, Te agradecendo, Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas. Amém. Por estar aqui na Tua casa, com saúde, para cultuar o Teu santo e bendito nome. O Senhor vem estar conosco no decorrer dessa noite. Os louvores que aqui foram apresentados, Senhor, o Senhor receba, Pai, no trono da Tua glória, Pai. Amém. Nós pedimos, Senhor nosso Deus, para aqueles que não vão poder estar conosco, o Senhor é conhecedor de todas as coisas, que o Senhor venha estar com eles, Seu Pai, por enfermidade, por negligência, o Senhor esteja abençoando, Pai. Abençoa aqui cada família que é representada, Senhor nosso Deus, abençoa os enfermos, Pai, da Tua igreja. Colocamos na Tua mão o nosso irmão Pedro, que Ele esteja curando, Pai, para que logo ele esteja aqui conosco, como sempre tem feito, Pai, Te louvando e Te adorando. Amém. Ó Deus amado, esteja com o pastor na mensagem que vamos ouvir, e possa ser de edificação para nós, Senhor nosso Deus, e sairmos daqui melhor do que entramos. Amém. Tudo eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda de pé, vamos estar louvando a Deus com o número 126. São dois, né? São dois. Depois o 133, exaltação.
Aí de pé, vamos ler a nossa leitura responsiva, que se encontra em Salmo 34, 1 a 9. Vou dar início nas primeiras e os irmãos sucessivamente na segunda. Bendirei, ó Senhor, em todo o tempo. O seu louvor está sempre em meus lábios. Glória ao Senhor, a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhes exaltemos o nome. Os Deus do Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-os e serei iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerá vexames. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, Pai, eis que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. É todos, né? Todos. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que os temem. Amém. Vou convidar o irmão Marcial para vir aqui à frente para estar orando. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais um dia, ó Pai, o qual o Senhor nos dá essa bênção, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado o alimento, ó Pai, e a oportunidade de estar te louvando a cada dia, Senhor. Amém. Pai, nós te pedimos, ó Pai, pela essa igreja, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, aquelas pessoas que estão à frente desse trabalho, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, que estão impossibilitados de estar aqui hoje, ó Pai, que eu possa, Pai, Senhor Deus, se for da tua vontade, curá-lo, Pai, para que eles possam estar aqui louvando e te agradecendo, Pai. Nos abençoa, Senhor Deus, nos abençoa com sabedoria essa noite, ó Pai. Pai, trouxe uma mensagem essa noite, venha de encontro, Pai, o qual nós necessitamos, não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos para a tua honra e santa glória, Senhor. Fala conosco, Pai, através do pregador dessa noite, através dos pastores, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, venha de encontro conosco, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, alegre e alimentado espiritualmente, Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu vou convidar aqui a nossa irmã Sônia para apresentar os visitantes desta noite e depois o pastor vai estar dando um recado. Graça e paz, irmãos. Nós gostaríamos nesta noite conhecer os nossos visitantes. Senhora Maria e Senhor Hermes Alexandre, por gentileza, podem ficar em pé. Muito obrigada pela presença de vocês, é uma honra tê-los conosco. A Primeira Igreja Batista agradece de todo o nosso coração pela presença. Da Igreja Batista Central. É da Igreja Batista Central daqui de Paulínia? Muito obrigada, nossos irmãos em Cristo Jesus. Como é bom tê-los aqui. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Podeis assentar-vos. E novamente, né? José Roberto, né? O amigo do nosso irmão Maciel. Muito obrigada, José Roberto, que você retornou aqui à igreja. É uma alegria muito grande. E em nome da Primeira Igreja Batista de Paulínia, nós agradecemos a sua presença nesta noite. Amém. Agradeço aos demais irmãos. E que possamos aqui, nesse momento, né, que nós estamos na casa do Senhor, no momento de reverência, estarmos orando para que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra e dos hinos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a irmã Ana não se encontra, mas que é a reunião de oração
das mulheres está confirmado para terça-feira, às 19 horas, deve ser aqui na igreja, aqui no templo. Então as irmãs estão sendo convidadas. A irmã Ana tem reclamado que tem vindo poucas mulheres, dá a impressão que as mulheres da igreja, não na sua totalidade, não gostam de orar, né? Porque quando eu fico em casa sem ocupações, sem responsabilidades, então tem um grupo aqui orando, um grupo segurando as cordas, e as irmãs fazem uma forcinha para estarem aqui. Na quarta-feira, o nosso culto de oração, às 19 horas, quarta-feira passada, já acostumado com aquele horário tradicional de 19h15, nós estávamos esperando dar 19h15, depois eu me lembrei que o horário havia mudado para 19 horas. Então, nosso culto de oração da igreja, é das 19 às 20 horas. Terminar mais cedo, preocupados com os irmãos que dependem de ônibus, né, para não chegarem muito tarde em casa. Então, nosso culto de oração começa na quarta-feira, às 19 horas. Nesse momento, nós queremos convidar aqui à frente, nós queremos ter um culto bastante bíblico, não é? Com a palavra de Deus influenciando as nossas vidas. Eu vou pedir às irmãs que receberam esses versículos, que venham aqui, se coloquem aqui à frente, irmã Célia, irmã Sônia, irmã Helena, irmã Cione, irmã Nilda, para que possam fazer a recitação dos versículos da palavra de Deus. É tão bom nós podermos ouvir a palavra de Deus, né? Pedir às irmãs que venham com bastante ênfase. Eu vou dar o microfone à irmã Célia, ela, na medida em que for lendo, vai passando o microfone às demais irmãs. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Amém. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isaías 61, de 1 a 3. Amém. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 3 e 4. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Segundo os Coríntios 1, 3 e 4. Amém. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e que, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Segundo Coríntios 2,14. Amém. Que bênção poder ouvir a palavra de Deus, né? Amém.
Amém. Vamos ficar de pé, vamos entoar o hino de 401, Eu Sou de Jesus. Patrícia está aí? Tá? Aonde? Então vem nos ajudar, por favor. Não aguenta a capacidade. Hein? Patrícia, vem nos ajudar agora, por favor. É o ofertório, né? É o momento do ofertório.
Nós temos partes para fazer. Tem como título: Pode Alguém? Pode alguém castigar o meu corpo, ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não vai me afastar do meu Deus. Nem a morte, nem a vida, meus anjos poderão me afastar dessa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém vasculhar meu passado, ou tratar-me com ódio, rancor? Pode alguém julgar meu passado, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, meus anjos poderão me afastar desta luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém perseguir-me com fúria? Eu não vou pronunciar nenhum ai. Pode alguém me afastar dos amigos? Só não vai me afastar do meu Pai. Nem a morte, nem a vida, meus anjos poderão me afastar dessa luz.
Som. Bom, não tendo mais partes, eu passo a palavra para o pastor para nos trazer a mensagem. O pastor está com a palavra. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre crentes águia. Tema um pouco diferente, mas os irmãos vão entender a razão do tema. Crentes águia. Provérbios 30. Provérbios 30, versos 18 e 19. Encontraram? Sabe onde se encontra? Está na Bíblia, né? Provérbios 30, 18 e 19. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender. Primeiro, o caminho do abutre no céu, ou da águia no céu. O caminho da serpente sobre a rocha. O caminho do navio em alto mar. E o caminho do homem com uma moça. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Que Deus possa aplicá-la aos nossos corações. Amém? Amém. Oremos, Pai. Nós não viemos aqui por acaso. Estamos aqui porque cremos que Tu estás neste lugar. Por isso queremos nos comportar com reverência e santo temor. Mas também, Pai, queremos que os nossos corações estejam abertos para recebermos a Tua palavra. E ao recebê-la, nós queremos, ó Pai, sair daqui hoje melhores do que chegamos, fortalecidos, abençoados e enriquecidos com a Tua santa palavra. Se há alguém, ó Deus, neste lugar, ou mesmo nos assistindo à distância, esteja sentindo dores ou enfrentando problemas, que nesse instante as Tuas mãos possam tocar nessas pessoas, curando as enfermidades, tirando as tristezas, abençoando os seus corações, fazendo com que a Tua palavra seja o árbitro nos corações dessas pessoas. Nós Te agradecemos por cada irmão, por cada irmã nesta noite, pelos que estão aqui, pelos que estão em casa, em suas cidades, lugares próximos ou distantes. Não importa, Tu és onipresente e Tu podes estar agindo e vais agir no coração de cada um. Oramos com gratidão em o nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Crentes águia, no 2º século, um grupo de pesquisadores cristãos afirmou que esses 4 mistérios de Provérbios
representam 4 grandes mistérios eclesiológicos. E vamos ver a seguir. Primeiro, o caminho do homem com uma donzela fala do mistério do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Geralmente, nas celebrações de casamento, nós dizemos que o casamento representa a união mística entre Cristo e a sua igreja. Segundo, o caminho do navio no meio do mar fala do mistério da preservação da igreja através dos séculos, diante de tantas perseguições. E o próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. E a tradição preservou o símbolo da igreja como uma embarcação em meio ao oceano revolto, bravio. E quarto, o caminho da serpente sobre a rocha fala da vitória de Cristo sobre Satanás. E o caminho da águia pelo ar fala do tipo de vida que você e eu somos chamados a viver sob a égide, sob o poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero analisar com os irmãos hoje esse caminho da águia no ar. E nós temos o pastor do século passado, ele falou muito sobre esse tema, pastor de saudosa memória, Carlos Garcia. Ele estudou muito sobre as águias, ele pesquisou muito sobre esta ave para nos deixar algumas lições preciosas, aplicando-as em nossa vida cristã. Em primeiro lugar, irmãos, essa é a primeira lição que nós aprendemos com a águia. Se você quiser ser águia, você precisa nascer águia. Urubus, cegonhas, andorinhas nunca serão águias, por mais que elas queiram. Isso também é verdade quando falamos de crentes. Se você quiser ser salvo, terá que se converter. E Jesus foi contundente, dizendo: se não vos converterdes, de igual modo perecereis. Cristo iniciou seu ministério pregando sobre arrependimento. A mesma mensagem de arrependimento pregaram o profeta João Batista, os apóstolos e tantos outros servos de Deus. Essa é a mensagem mais evidente nas páginas do Novo Testamento, a mensagem sobre o arrependimento. Nós conhecemos o célebre diálogo que Jesus teve com Nicodemos, registrado no capítulo 3 do Evangelho de João, no qual Jesus disse que Nicodemos precisava nascer de novo. Não tem jeito, Nicodemos. Ou você se submete, ou você passa por este processo, ou não tem conversa comigo. Foi o que Jesus quis dizer com Nicodemos. Irmãos, não existe a tal salvação hereditária. Nossos filhos, se quiserem ser salvos, precisam se converter. Quando alguns curiosos do capítulo 13 de Lucas quiseram saber de Jesus a sua opinião a respeito
da mortandade dos galileus desferidas por Pilatos e sobre os 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, Jesus reiterou dizendo: cuidai vós que esses galileus foram mais do que os demais, e os mortos pela torre foram mais culpados do que os demais habitantes de Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos converterdes, de igual modo perecereis. Portanto, irmãos, nós precisamos ter esta vida espiritual plantada em nós, ou implantada em nós, através do Espírito Santo. Para crescer, ser uma águia, nós precisamos nascer águia. E para crescermos como crentes, precisamos nascer de novo. Amém? Segundo, vamos então considerar como e onde a águia constrói o seu ninho. Ela, usualmente, constrói num lugar muito seguro. E a palavra de Deus também fala sobre isso em Jó, capítulo 39, versículos 27 e 28. E Jó já observava isso, né? Ou se remonta a águia ao teu mandado e põe no alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume das rochas e nos lugares seguros. Irmãos, o ninho da águia é construído com muita habilidade. Ele é amplo, construído com ramos entrelaçados, o que faz o ninho bastante resistente. Depois é coberto com penas e com grama. Isso torna o ninho bastante macio. E ali no ninho a águia mãe bota os seus ovos. E quando nascem os filhotes, a mãe águia desempenha uma árdua tarefa de sair e buscar comida para os seus filhos. Todos os dias ela tem que fazer isso. E cada vez que ela volta, ela pousa na beira do ninho e alimenta cada um dos seus filhotes. Se você for ao ninho de águia e misturar os filhotes no ninho, assim que a mãe águia voltar, ela saberá exatamente qual ou quais os filhotes que ela já alimentou. Deus age assim também conosco, irmãos. Salmo capítulo 34, versículos 9 e 10. Olha que promessa linda. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada tem falta alguma aqueles que nele confiam. Os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. E continua, reitera o salmista, dizendo, Salmo 103, 13, como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Meus irmãos, o salmista também fala no Salmo 37, verso 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quanta falta de confiança em Deus por parte de alguns, ou de muitos, não sendo exagerado. Cônjuges desajustados,
filhos revoltados, famílias desestruturadas por causa das finanças mal administradas. Deus fica sempre em último lugar. Me lembro de um cântico antigo que cantávamos quando éramos mais jovens, né? Por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz do coração? O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a sua provisão. Nós voltemos às águias, ou à águia. Num determinado dia acontece, irmãos, uma coisa extraordinária. A mãe águia volta, pousa na beira do ninho e não traz nada no bico desta vez. Propositadamente, de repente, ela voa, flutua, quase sem movimento no ar, aos poucos centímetros acima do ninho. Eu não sei se os irmãos sabem que uma águia, ela pode fazer quase o que uma beija-flor ou um beija-flor faz. Ela consegue permanecer no ar quase parada, movendo suas asas suavemente. Penso que se os filhotes pudessem falar, diriam: meu Deus, que asas fortes a mamãe tem. Se a mamãe águia também falasse, ela diria: meus filhos, um dia vocês farão mesmo o que eu estou fazendo, vocês serão iguais a mim. Lembro-me do que disse o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 3, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele, Jesus, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ela agora, a águia, a mãe águia, quer ensinar aos seus pequenos filhotes que eles foram feitos para voar. Aquele dia é um dia especial. Após flutuar sobre as cabeças dos filhotes, a mãe águia aproxima-se do ninho, põe a cabeça dentro do ninho, começa a empurrá-los até a beira do ninho. E se falassem, eles diriam: mamãe, o que é que a senhora está fazendo? Mas ela faz. Ela empurra seus filhotes para fora do ninho. As pequenas aves vão despencando do alto do penhasco, pensando que vão morrer. Mas isso não acontece, porque, rápido como a luz, a mãe águia vai ao encontro dos seus filhotes e os agarra e os coloca de volta no ninho. E ela repete isso por muito tempo. Agora eu pergunto, por que a mãe águia faz uma coisa dessas, tão penosa para os seus filhotes? É porque eles não foram feitos para continuarem no ninho. Eles foram feitos para voar. Só que eles não sabem disso. E eles nunca aprenderiam a voar se permanecessem ali onde estão, bem protegidos, seguros, recebendo comida na boca, ou melhor, no bico, né? E muitos pais fazem isso com seus filhos, prejudicando-os. Se esses filhos fossem honestos, eles iam dizer para os seus pais: meus pais, dê um jeito comigo, vocês estão me prejudicando. Vocês são culpados de eu ser o que estou sendo. Eu não fui gerado para ficar um filho, como é que ele chamava antigamente? Barbado, barbudo, o tempo todo recebendo comida no bico, ou melhor, na boca. Mas passados alguns dias, a águia faz algo pior, irmãos. Ela pousa na beira do ninho e começa a destruí-lo. É isso mesmo. Se os filhotes falassem, diriam: mamãe, o que a senhora está fazendo? Mas ela não presta atenção, continua a desmanchar, a desfazer o ninho e depois joga todos eles para fora. E sabe, aquele é o dia D.
ela acha na sua intuição que este é o momento para os filhotes voar. É o primeiro voo da águia com os seus filhotes, de tão bonito que é o quadro, que já foram feitos até filmes, livros escritos retratando esta cena da águia-mãe ali no meio deles, empurrando um, ajudando o outro, até que adquiram autonomia para voarem sozinhos. Mas se eles permanecessem no ninho, nunca aprenderiam a voar. A Bíblia trata desse assunto, irmãos, para nos ensinar a verdade sobre Deus e de como Deus nos trata. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 11 e 12, nós lemos assim: como a águia desperta a sua ninhada, se move sobre seus filhos, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim Deus fez com o seu povo. Perceberam agora, irmãos? Porque nós podemos aprender algumas lições com o caminho da águia no ar. Algumas vezes Deus nos pega, ou pega nossas vidas, puxa o tapete da nossa insegurança, o tapete da segurança em nós mesmos, e nos deixa em apuros para que aprendamos a depender dele. Foi o que ele fez com o povo. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2, 3 e os versículos 15 a 18. Olha que Deus faz o povo tratar aquela amnésia, eles eram muito esquecidos. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E te humilhou, te deixou ter fome. Olha, Deus deixou o povo passar fome. E te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de sequidão em que não havia água, e tirou água para ti da rocha. Será que Deus se manifesta em nossas vidas somente quando tudo vai bem? Quando temos a despensa abastecida, quando temos saúde, quando temos casa boa, dinheiro no banco? Deus se manifesta. É muito fácil nós orarmos, né? Quando tudo vai bem, quando não há doença, problemas de saúde na família. Mas olha, irmãos, Deus não se manifesta na vida dos seus filhos somente quando supre as coisas. Ele permite também que nós soframos e passemos por necessidades para nos provar, para nos levar ao aprendizado, a nos conhecê-lo melhor, para que nós amadurecemos. Às vezes, o filho não amadurece porque não sofre, porque há proteção e cobertura. Deus não faz assim com seus filhos. Ele permite a dor, ele permite o sofrimento, ele permite até a morte, para nos ensinar a dependermos dele. Olha a história de Jó, a experiência de Jó, o que Jó sofreu. Você não chegou perto do que Jó enfrentou, mas Deus, através da experiência de Jó, quer nos ensinar, irmãos, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Quem sabe você já experimentou um sentimento de se sentir bem instalado, apoiado em suas muletas, e de repente você percebe que tudo está ruindo dentro e ao redor de você. É a família que não vai bem, relacionamento conjugal desgastado, filhos rebeldes, desemprego, enfermidades. Salmo 39, irmão Angelolia, por favor. Salmo 39, de 4 a 13. Preste atenção no que Deus está falando pela boca do salmista. Salmo 39, de 4 a 13. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como apalpos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca porquanto tu o fizeste. A minha esperança está em ti, não está nas promessas do governo. Olha o que os nossos patrícios estão sofrendo lá no sul do Brasil, irmãos. O sofrimento daquele povo é de nos fazer chorar, de nos deixar tristes, porque poderia ser um de nós, você ou eu, poderíamos estar lá agora, passando por aqueles sofrimentos. Por isso temos que colocar a nossa esperança em Deus e em suas promessas. Mas estamos também preparados, porque nas vicissitudes da vida, nós podemos, irmãos, não estamos isentos ou livres desses sofrimentos. Por isso que a mãe águia faz assim com seus filhotes, joga-os fora do ninho, se virem. Não, eu estou aqui, eu vou protegê-los, mas chegou o momento de vocês andarem com as suas pernas. Nós precisamos amadurecer para ajudar os que precisam de amadurecimento. O problema de alguns é que eles não amadureceram e não tem como eles contribuírem para que outros também amadureçam. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, você tem sido removido de sua segurança, das coisas que você confiava. De repente um fato novo acontece e desequilibra, desestrutura totalmente a sua vida e também a sua família. E é nessa hora que a gente costuma reclamar e dizer: por que Deus me abandonou? Por que Deus não responde minhas orações? Porque eu fui? Por que foi acontecer justamente comigo? Que Deus é esse? E aí vem a resposta de Deus dizendo: o que eu faço não o compreenderás agora, sabê-lo-ás depois. Na verdade, irmãos, Deus está trabalhando em nossas vidas nesses momentos de insegurança. Ele empurra a gente fora do ninho, do nosso egoísmo, da nossa passividade, nossa preguiça, do nosso sofrimento, da nossa burguesia. Ele empurra a gente fora do ninho, do nosso comodismo, das falsas seguranças da vida,
do nosso orgulho, da autossuficiência, do pecado, da fuga, das futilidades nossas, de abandono, de desespero, de prostração, de nervosismo. Deus não nos criou, irmãos, para que fôssemos dependentes de barbitúricos, de soníferos, para dormirmos à noite e tranquilizantes para a gente ficar acordado durante o dia. Deus não nos criou para uma vida de tédio, de melancolia, de ressentimentos, de espírito de vingança, de usura, de queixas, de cansaço. Não, não e não. Nós somos feitos para voar, para uma vida feliz, abençoada, de paz. Ele empurra a gente para fora do ninho, para nos ensinar o seu imenso amor e poder. Amém? Amém. Seja verdade o seu amém. Terceiro lugar, as águias não voam. Os pequenos pássaros voam. Precisam bater suas asas para romper a força do vento, mas não acontece o mesmo com as águias. Se para você voar significa mover-se no ar, batendo as asas furiosamente, fazendo força, então a águia não voa, porque ela não faz isso. Sabe como ela faz? A águia, ela tem uma maneira instintiva de discernir as correntes de ar. Ela abre as asas, espera que a corrente de ar chegue. E quando a corrente de ar chega, a águia simplesmente se lança e plana suavemente, sem bater as asas. Ela é carregada pela força do vento. A palavra de Deus, a palavra hebraica para vento é ruach, com H no final. A mesma palavra para espírito. No Novo Testamento, a palavra grega é pneuma, e também traduzida por espírito. Portanto, nós não nos movemos pelas nossas próprias forças, mas nós somos conduzidos pelas correntes de ar do Espírito Santo de Deus. Tudo que nós fazemos, devemos fazer na força de Deus e do seu Espírito. Abra a palavra de Deus. Irmã Sônia, Isaías 40, de 28 a 31. Não sabes, não ouvistes o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dás força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Estes são os que não se esforçam por conta própria e não querem, porque não se aventuram a enfrentar as tempestades. Eles simplesmente aproveitam aquilo que já existe para o seu bem e para a sua proteção. Porque, irmãos, tantas vezes nos decepcionamos, porque tantas vezes deixamos de experimentar as promessas de Deus, e porque a gente começa a bater asas, a desafiar as tempestades, os ventos, a queremos por conta própria fazermos as coisas sem a dependência de Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O trabalho de Deus não pode ser realizado somente com a força física e a intelectualidade. Não faça
Não imite a galinha. Mas existem crentes galinha. Você já viu uma galinha tentando pular o muro? Que horror, que decepção. E que barulho ela faz. Ela alça voo, não consegue, bate peito no muro e cai lá embaixo. Tromba com o muro a cada tentativa. E tem gente assim, crente galinha, querendo fazer tudo com suas próprias forças. O que foi que Jesus disse? Porque sem mim nada podeis fazer. Querem repetir comigo? Porque sem mim nada podeis fazer. E, finalmente, como morrem as águias? Irmãos, há uma característica fascinante nelas. A águia parece saber a hora exata de sua morte. Elas têm um senso inato de reconhecer quando vão morrer. Ela abandona o seu ninho, voa para uma rocha, firma as suas garras na beira da rocha, olha firmemente para o sol que se põe e ali ela fica aguardando a morte. E pensando nisso, a semelhança do crente, podemos tirar lições em relação a esta situação da águia. O pastor Paulo Garcia, um servo de Deus do século passado, quando ele pastoreava nos Estados Unidos, ele ouviu de um colega, pastor americano chamado Terry Fuller, a experiência da morte do seu pai, o pai do pastor Terry. E nunca esteve doente, ele contou para o seu colega. O seu pai nunca adoeceu até chegar aos 50 anos de idade. Nunca deixou de ir à igreja aos domingos. Mesmo quando viajava, procurava saber no sábado à noite qual o horário de culto da igreja mais próximo daquela cidade onde ele estava. Mas, num determinado dia, numa manhã de domingo, a família se preparava para ir à igreja, para a IBD, e o seu filho Terry ouviu de seu pai dizendo: hoje eu não estou me sentindo bem. Vocês vão e eu ficarei sozinho. Foi a primeira vez que viram o pai ficar em casa sem ir à igreja. E quando a família voltou, viu o pai sentado no mesmo lugar, na mesma cadeira, dizendo: é melhor me levarem para o hospital, eu estou piorando. Internaram aquele homem naquela mesma tarde de domingo e na semana seguinte ele morreu, vítima de câncer dos ossos. E o pastor Terry, seu filho, falava da última semana que passou com o seu pai no hospital. A família fez vigílias constantes, revezamento, porque sabia que ele não duraria muito. E no dia em que ele morreu, Terry lembra muito bem da cena. Estavam no quarto do hospital sua mãe, os irmãos do pai, a sua irmã, o seu irmão e a avó, mãe do pai. Estavam todos juntos ao redor dele. Poucas horas antes de morrer, ele entrou em coma por algum tempo, mas de repente ele abriu os olhos, sentou e começou a falar de uma maneira perfeitamente normal. Olhou para a esposa e disse: querida, nós vivemos juntos 32 anos e tudo foi maravilhoso. Começou a recapitular algumas experiências bonitas que eles passaram juntos. Virou-se para cada um dos filhos e disse palavras pessoais e íntimas. Virou-se para sua mãe e disse: mamãe, eu quero que a senhora saiba que eu sou eternamente grato pelo que a senhora fez por mim na minha vida. Eu sei que não foi fácil para a senhora, especialmente depois da morte de papai, mas eu agradeço por tudo que a senhora fez por mim. Falou algumas palavras aos seus irmãos e nessa hora todos estavam com os olhos
banhados em lágrimas, e disse ainda: eu sei o que vocês estão sentindo neste momento, mas se vocês pudessem ouvir o que eu estou ouvindo, se pudessem ver o que eu estou vendo, vocês não pediriam a Deus pela minha recuperação. E juntando as forças do seu corpo enfraquecido pelo câncer, sentado na cama, ele exclamou: alegrem-se comigo hoje, hoje é o dia de minha coroação. E com essas palavras deitou na cama e morreu. Irmãos, um crente águia morre assim. Seus pés estavam firmes na rocha, que é Cristo, e olhando diretamente para o sol da justiça, ele não temeu a morte. Nós temos que aprender esta lição, irmãos. Há momentos na vida que tudo parece estar ruindo perto de nós. Deus parece estar longe, removendo tudo aquilo que aparentemente nos dá segurança, mas Ele faz isso somente porque nos ama e quer nos ensinar a voar. Voar? Não, planar. A águia sobe, flutua no ar. Assim devemos nos mover no impulso do Espírito Santo, que guia, que dirige, que lidera. E eu termino, encerro e concluo esta mensagem dizendo para você: deixe de ser crente galinha, que se debate, que insiste, luta com as suas próprias forças, e passe a ser crente águia, controlado e dirigido pelo Espírito Santo, porque você e eu fomos feitos para voar. Que Deus os abençoe. Amém. Amém? Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino Tu és fiel, Senhor. É por causa da fidelidade dele. Não sei como está a sua vida cristã, se você sente que há algo que falta em você, você não tem sido um crente de oração como deveria ser, você não tem lido a Bíblia como deveria ler, o seu comportamento em casa, como esposa, como marido, como filho, não tem deixado a desejar. Pode ter certeza que você precisa, ainda não é um crente águia, é um crente galinha que se debate, que tenta, mas não consegue. Mas Deus está aqui para me dizer: eu quero lhe ajudar. Você não vai cair, porque as minhas asas vão amparar você. Eu quero que você seja um crente diferente. Talvez você tenha enfrentado problemas de saúde, problemas pessoais, íntimos, emocionais, problemas outros que Deus sabe, só Deus sabe. Deus está dizendo para você agora: depende de você querer ser um crente águia. Eu estou aqui para estender as minhas mãos para amparar você e não deixar você ser destruído. Vamos colocar em pé, irmãos, e vamos cantar o hino 400, o hino Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, pleno poder a teus filhos darás. É Ele quem nos ampara, é Ele quem nos socorre, é Ele quem nos ajuda. Ele quer ajudar você nesta noite. Tu és fiel, Senhor, meu
com a voz, com a garganta dele. É resfriado. Tentei, né? Muito bem, nós vamos dar a irmã Clésia, que é o microfone, para nos despedir com uma palavra de oração, por favor. Senhor Deus, te agradecemos pela esperança, Senhor, podemos ter a segurança da Tua palavra, Senhor. Amém. Venha abençoar nossos corações, meu coração. Que o Santo Espírito, Pai, nos ensine além daquilo que foi explanado nessa noite. Amém. Tu sabes a necessidade de cada um. Que o Senhor venha, sabe, prover a necessidade de cada um. Senhor. Amém. Abençoa a tua igreja em todos os sentidos, ó Pai, que foram expostos nessa noite. Amém. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém.